Corajosos, espero que vocês estejam bem. Tava aqui cortando um melão que eu tinha comprado esses dias no mercado. Eu cortei e coloquei nesse potinho porque eu acredito que fica mais prático e evita de estragar. E aí eu tava lembrando de alguns pacientes que eu já atendi e de pessoas que eu conheço que simplesmente não conseguem. No caso desse melão, eu tinha comprado um meio melão. Porque um melão inteiro, geralmente, às vezes fica um pouquinho mais caro. E às vezes também por questão assim de peso, né? Como eu carrego as minhas compras no mercado, às vezes eu não consigo carregar tanto peso, porque no dia que eu vou lá comprar um melão, eu vou comprar outras coisas também. Então eu aproveito para comprar coisas necessárias e trazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu tava lembrando dessa dificuldade, porque tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, comprar uma melancia, comprar às vezes comer uma fruta, ou comer alguma coisa, um pão, um bolo, alguma coisa que essa pessoa goste muito, simplesmente porque essa pessoa tem uma certa dificuldade de confiar, né? De confiar nas outras pessoas. Aí já não é nenhum caso de nojo, né? De ter um nojo de comprar alguma coisa para comer que foi preparado para outra pessoa, mas simplesmente por uma desconfiança, né? Existe uma desconfiança. Será que a pessoa não cuspiu ali nesse alimento? Será que injetaram alguma coisa, né? Então existem muitos fake news sobre alimentos contaminados por seringas, isso, aquilo. Acho que você já deve ter ouvido falar disso também. Então, esse tipo de desconfiança e tudo mais, que às vezes pode ser algo assim que começa meio sutil, então por isso que eu tô gravando aqui, porque tudo começa de forma sutil. A pessoa ela começa a ter uma resistência, ela começa a ter alguma coisa desconfortável em relação ao alimento. E depois isso vai se agravando a ponto da pessoa não confiar mais, dela não conseguir vamos supor, se ela for na casa de um parente, se ela vai em algum lugar que ela precisa comer, ela prefere passar fome ou passar sede do que ela comer, utilizar um utensílio, ela se sujeitar a isso porque ela pensa na cabeça dela que ela está correndo risco de vida, que ela pode ficar doente, que ela pode contrair uma doença infecciosa muito grave, ou que ela pode passar mal, enfim. E o que eu quero trazer para você? Se você já passou por isso, se você conhece alguém que já passou por isso, então é normal a gente ter um receio, né, de comprar alguma coisa, algum alimento e pensar assim, poxa, será que, né, o que será que aconteceu com esse alimento que está aqui exposto nessa vitrine? É normal a gente ficar com um pouco de receio, porém a gente não pode deixar que isso ultrapasse as barreiras da normalidade. Quando que a gente entende? Deixa eu ver se eu consigo ligar uma lâmpadazinha aqui da câmera. Só um pouquinho, pessoal. Ah, tem uma lâmpadazinha que eu tinha esquecido. Quando que a gente entende que a barreira foi ultrapassada? Quando a pessoa simplesmente isso vira o estilo de vida dela. Ela negar se alimentar ou negar para si mesma, até por questão de sobrevivência, onde ela deveria sim tomar aquela água, onde ela deveria tomar aquele suco, onde ela deveria comer aquele bolo que foi oferecido, onde ela deveria comer aquele alimento, e essa pessoa se priva e ela prefere passar fome, passar sede do que se alimentar daquilo. E aonde ela não consegue fazer pequenos testes, porque uma coisa é você sentir nojo de uma situação, porque às vezes de repente você passou por alguma questão, né, traumática, de encontrar lá um fio de cabelo na comida em um restaurante, mas isso não significa que todos os restaurantes você não vai conseguir que tudo vai ser tudo igual, sabe? Essa questão de igualar todas as coisas. Então é para isso que eu gostaria que você tivesse esse olhar, porque quando chega nesse nível de você igualar tudo, significa que a pessoa ela está passando por um traço patológico, ela está com traços de algum transtorno que ela desenvolveu. Pode ser que ela herdou. Tem coisas que a gente herda assim da família, né, principalmente, ou das pessoas com quem a gente foi criado. Então, às vezes, o receio que você tem pode ser que não seja seu,
Pode ser que seja um receio de alguma coisa, um trauma aprendido, né? Alguma coisa que você aprendeu aí com quem cuidou de você quando você era menor. E às vezes as pessoas falavam assim, não coma feijão preto, porque o feijão preto, ele é isso, isso e aquilo. E às vezes a pessoa cresce acreditando que aquilo ali é errado, que aquilo ali é tóxico, que aquilo ali é ruim, né? É o mesmo caso que a gente pode lembrar lá da manga, da manga e o leite, né? Que não pode misturar isso, aquilo. Então são crenças. E tudo aquilo que a gente acredita, a nossa mente, ela torna aquilo real. Então, se você acreditar que o melão, né, que eu comprei uma metade de um melão no mercado, se eu chegar em casa com esse melão, ou simplesmente, né, comer esse alimento com o pensamento de que eu vou passar mal, ou que existe alguma coisa de muito grave, de muito ruim nesse alimento, porque ele já estava partido e eu não tive o controle de quem fez, eu não vi isso ser feito, né? A pessoa partir, eu não vi a pessoa embalar, não vi como isso foi feito. Então, esse excesso de controle, esse excesso de desconfiança, isso é um traço patológico, isso é uma doença. É uma doença psicológica, uma doença mental que deve ser tratada, que pode ser tratada através da terapia, principalmente. E se for em casos muito extremos, a gente acaba, nós profissionais, a gente acaba encaminhando essa pessoa para um médico psiquiatra que vai avaliar e vai dar uma medicação pontual para esquisito. Então existe assim um acompanhamento, isso não é algo assim muito difícil de se resolver, e muitas vezes a origem pode estar ligada a um trauma, pode estar ligada a alguma coisa que foi aprendido com alguém, ou alguma situação que você viveu, né, recentemente, enfim, ou em algum momento da sua vida, que você não que você generalizou e isso foi muito grave para você. A sua mente entendeu que isso era algo muito grave, que te trouxe uma ruptura na sua, no seu, na sua vida, aonde todas as vezes que você se depara com uma situação parecida com essa, você não consegue avançar. Então você prefere não se alimentar, você prefere não tomar a água do que se enfrentar e mostrar para si mesmo que não vai acontecer nada. Então, quando você não conseguir de uma forma natural lidar com isso, você deve sim buscar um profissional, deve buscar terapia e deve buscar o médico psiquiatra por meio de um encaminhamento, né? O psicólogo vai avaliar se você realmente precisa de uma medicação ou se dá para tratar somente ali com a terapia. Mas existe uma outra forma, uma forma natural, né? Como eu falei antes, de você testar se isso está certo, se você consegue reverter isso. Ou seja, dar pequenos passos. Então, fazer o seu pouquinho de cada dia nesse quesito de você se testar. Então, às vezes, uma colega de trabalho trouxe um pedaço de bolo para você que ela fez com muito carinho. Você não teve controle. Por que você sofre? Por que nós sofremos muito? Porque nós queremos ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle até de como as pessoas vão fazer as coisas na vida particular delas. Isso não nos diz respeito. E quanto mais você tiver nessa questão de querer exercer o controle sobre as coisas, sobre tudo, mais doente você vai ficar psicologicamente. Então, a forma natural de você tratar uma questão, por exemplo, como essa, dessas restrições, né, alimentares, que não foi nenhum médico que te deu, não foi nenhum exame que atestou que você tem uma restrição, mas você se restringiu por conta de algo ruim que na sua cabeça você acredite que vai acontecer, você pode e deve ser o chefe da sua mente. Você pode ser a pessoa que vai fazer a sua mente ficar no lugar, porque senão ela vai te dominar. E se ela te dominar, você vai desconfiar de tudo e de todos, e aí você vai se sentir muito mal. Isso vai te trazer prejuízos psicológicos e até físicos, por falta de algum elemento, por falta de algum nutriente, por falta de fazer as coisas da forma mais natural. Então, nesse quesito da forma natural de você tratar isso, né? Então, você fazer pequenas sucessões, pequenas aproximações daquilo que você que é a sua causa de trauma. Então, vamos supor que a pessoa não come banana, porque... Deixa eu pegar a banana aqui para fazer já o exemplo. Opa!
Então aqui nós temos a banana. Vamos supor que você não come banana porque na sua cabeça pode ser que você viu uma notícia ou aconteceu alguma coisa da qual você desconfia que existe algo aqui injetado nessa banana, por exemplo. Esse aqui é um exemplo hipotético que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Mas pensa aí na sua situação. Talvez você não coma um bolo, né, de alguém que faça só o que você faz, ou você até deixou de comer também, deixou de ter esse prazer, e isso não tá certo. Então faça essa aproximação sucessiva. Então, uma vez ou outra vá, compra uma, come, né? Uma vez ou outra compre uma fruta pela metade, se é a sua dificuldade em cima de uma fruta cortada por alguém e tá lá embalada. Se uma colega sua, como eu te falei antes, te trouxe um pedaço de bolo, enfim, e às vezes, né, você tem um pouquinho de receio, você não precisa comer tudo, mas você lembra que a sua mente torna fato tudo o que você acredita? Então, se você acreditar que essa coisa não vai fazer mal para você, e que você pode sim se alimentar dela e ela vai te nutrir de alguma forma, ela vai te trazer ali os elementos que ela realmente precisa de trazer, que esse alimento precisa trazer, então faça essa pequena aproximação. Então, a colega de trabalho trouxe um pedaço de bolo, às vezes você não vai conseguir comer tudo de uma vez. Mas tenta tirar uma lasquinha e comer e provar para si mesmo que você não vai morrer se você colocar isso na boca. Prove para o seu cérebro que você é mais forte do que ele. E aí, vai fazendo isso com as outras coisas. Então, alguém te ofereceu um alimento, ou você precisa, às vezes você tá passando fome e você tá trabalhando, de repente você, né, não tem um lugar para você comer, mas às vezes tem ali aquele botequim, aquele lugarzinho ali, que não é tão, né, que tem uma procedência duvidosa. Mas se às vezes só tem aquele alimento naquele lugar, naquele momento, cara, se enfrenta, mostra pra si mesmo que não vai acontecer nada, né? Não precisa comer um monte, você não vai conseguir até comer um monte, mas experimenta, né? Às vezes tem o seu receio tá em cima de uma, sei lá, de um copo, né? Não consegue tomar água ali naquele copo, não consegue fazer coisas porque com aquelas vasilhas, enfim. Então, vai criando a sua forma de ir driblando isso, de fazer aos poucos aquilo que você tem receio, sabe? E aos pouquinhos a sua mente vai perdendo essa sensibilidade porque daí o seu organismo vai ficar mais tranquilo, sabendo que nada grave vai acontecer com você. Você já ouviu falar sobre aquelas pílulas de placebo, aquelas coisas? Então, tem a ver muito com essa questão de mentalidade. Muitas pessoas que tomam aquelas pílulas de placebo, elas se sentem às vezes curadas, livres de uma doença, de alguma coisa, e melhoram bastante. Porque a mente delas acreditam, elas não, muitas vezes essas pessoas que passaram por testes de pílulas de placebo, o que é placebo? É pílulas falsas, sabe? Aquelas pílulas de faz de conta, que às vezes tem. A pessoa pensa que tá tomando um remédio, mas é só uma cápsulazinha que não tem nada dentro. Mas mentalmente a pessoa pensa que tem alguma coisa ali. E aí ela tem estudos que falam que a pessoa ela simplesmente ela se cura, ela se transforma, ela melhora de uma doença, de alguma coisa. Porque quando a gente é criança, né, às vezes a gente tá com uma dor, alguma coisa, né, sentiu uma dor, e aí a mãe ou alguém falou assim, vou passar a mão aqui e vai passar. E aí simplesmente a mãe passa a mão ali ou dá alguma coisinha, come aqui esse docinho, come essa coisa aqui que vai passar. Aí a criança entende que a mãe tá falando verdade. E aí ela coloca isso como verdade para si. E aí quando a gente menos espera, aquela criança ela melhora, ela sara, porque ela acha que a mãe ter passado a mão ali no lugar ia sarar. Então é muito isso do que a gente acredita. Então, a gente tem que tentar de formas naturais mostrar para nossa mente de que as coisas não vão fazer mal pra gente, mas a gente também tem que entender que se fugiu do controle, se às vezes você não está conseguindo tratar isso de forma natural e fazer essa aproximação aos poucos dessas coisas que você tem aversão, isso vale também para o medo, tá? De outras coisas, medo de alguns bichos, enfim, ou sei lá, de alguma situação, de andar de elevador, alguma coisa assim. Então, se de forma natural você não consegue lidar com isso, é porque o seu estágio já passou para o estágio
patológico, passou para um estágio de doença. E doença precisa ser tratada, né, com um profissional para que você possa resolver isso e ter qualidade de vida, para que você não fique renunciando coisas, alimentos, situações que são boas para você, que são necessárias, que às vezes é aquilo que só tem para o momento. Mas quanto mais você buscar, né, então se entender e se perceber, ou às vezes até as pessoas, tá? As pessoas ao seu redor já devem ter falado para você, cara, você é muito restritivo, você é muito restritiva, você não gosta de nada, você é muito nojento. Então, comece a perceber também se as pessoas não estão pontuando você e você não está enxergando. Então, se você entendeu que você precisa melhorar isso, seja tentando sozinho ou com ajuda profissional, né? Procure o quanto antes, porque, nossa, você já imaginou como será a sua vida se você não tiver mais esse medo, se você não tiver mais esse receio, seja lá do que você anda enfrentando aí, ou uma pessoa que você goste muito, né? Então, eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, ou quiser que eu fale sobre outros assuntos, a ideia aqui é trazer essas coisas cotidianas da vida de uma forma, né, também psicológica, mas de uma forma um pouquinho mais leve, né, mais espontânea. Então, da forma que der para gravar aqui, então sem muita firula, para a gente poder ser um pouco mais objetivo e eu conseguir atingir vocês de uma forma mais clara. Então, a gente está se testando aqui aos pouquinhos nesses primeiros vídeos. E se você me entendeu, se você gostou, se você quiser falar alguma coisa a respeito, ou até mesmo encaminhar, né? Encaminhe esse vídeo aí para alguém que você conhece que está passando por isso. E espero você aqui no próximo vídeo. Beijo!